the sweet warmth of a lady, you know? You talk a sweet mouth to fool a woman, No, huh? no, I know. That's what warms the world. What makes it summer. Without it, the rose wouldn't grow in the bush, and the fruit wouldn't grow in the... Your point. How can a man talk to you? Baroness, understanding is so necessary. I understand, Percy. Go home. Please, Baroness. Go home. Don't touch me. Go home. Every day of my life turns out like this. Bem-vindos novamente aos filmes muito raros. Desta vez vamos conhecer a trajetória do consagrado ator Burt Lancaster, cuja carreira de sucesso o transformou em um ícone e um dos maiores astros masculinos do cinema no final da Era de Ouro de Hollywood. Bom programa. What about you, Swede? I'm in. You want a word of advice? Huh? Stop listening to those golden harps, Swede. They can land you into a lot of trouble. What are you driving at? Estreou no cinema em Os Assassinos, 1946, já entre os papéis principais, contracenando com Ava Gardner, após experiências vividas no circo e no teatro. Embora suas primeiras filmagens tenham sido na produção de A Filha da Pecadora, que só foi lançada no ano seguinte. Alcançou a fama com extrema rapidez. Sua prestigiada trajetória passou por muitos clássicos, entre eles Baixeza, 1949, com Ivone de Carlo, O Homem de Bronze, 1951, filme biográfico de Michael Curtiz, onde vive um herói das Olimpíadas de 1912. Julgamento de Nuremberg, 1961, um épico, ao lado de outros ícones do cinema. E uma participação muito especial em 1989 no filme Campo dos Sonhos, de Kevin Costner. Sua última aparição no cinema. Burton Stephen Lancaster nasceu na cidade de Nova York em 1913, filho de pais protestantes de origem humilde. A mãe Elizabeth e o pai James, um carteiro, ambos de ascendência irlandesa, filho caçula. Seus irmãos, Jane Dorothea, a mais velha, James Orr e William Henry. Estudou na
DeWitt Clanton High School, onde se destacou como jogador de basquete. Com apenas 9 anos, conheceu Nick Cravath, que foi um ator e dublê. Com ele cultivou uma amizade para toda a vida e foram companheiros em produções teatrais circenses e no cinema. Burt foi bolsista de atletismo na Universidade de Nova York com 16 anos. Uma vez voltando para casa encontrou um circo australiano e observou um ginasta praticando barras horizontais e se deslumbrou. O homem se ofereceu para ensinar e após o verão, ao voltar para a faculdade, sem entusiasmo, largou a escola e entrou para o circo como aprendiz. And when I'd get up and raise my hand and start to ask a question, the professor would say, "Lancaster, just take your notes and be quiet." Well, I didn't like that. I thought, well, I'm not going to learn much here. So when I finished my sophomore year, I went off and joined a circus. I got $3 a week in my board as an apprentice, and it was one of the most beautiful times of my life. Durante 10 anos se apresentava como acrobata no circo, em feiras e em shows de variedades, inclusive em parceria com um amigo, Nick Cravath. Nos anos 30, entraram para o circo Kay Brothers, mas em 1939 sofreu uma lesão em sua mão que o forçou a abandonar o picadeiro. A estreita relação sua com este ambiente deu a Burt base para a atuação e o levou ao teatro. Serviu o exército na Segunda Guerra na Itália, de 1943 a 1945, como soldado dos serviços especiais, para fornecer entretenimento. Quando voltou, após alguns empregos temporários como vendedor e garçom cantor de restaurantes, foi convidado a fazer um teste para uma peça na Broadway. Sua estreia foi um sucesso. Enquanto atuava na peça A Sound of Hunting, um som de caça, atraiu o interesse de um agente de Hollywood, Harold Hecht, que o apresentou ao produtor Al B. Wallace. Impressionado, o executivo imediatamente lhe ofereceu um contrato. Foi escalado para o seu primeiro filme aos 32 anos, em 1946, no policial The Killers, e se tornou reconhecido como um dos maiores atores de sua geração. Burt teve 3 casamentos. Em 1935, com uma trapezista, Janie Ernest. Não há uma data precisa para o divórcio, citada como 1946. Conheceu na Itália durante a guerra, na mesma tropa, em 1944, Norma Anderson. Se casaram em 1946 e tiveram 5 filhos: Bill, James, Susan, Joanna e Silas. O casal lutou junto, inspirados em muitas causas políticas. Apesar de tudo, foi um casamento conturbado. A separação veio em 1966 e o divórcio em 1969. Contraiu o terceiro e último casamento com Susan Martin em 1990, que durou até sua morte. Muitos casos amorosos não comprovados são citados por biógrafos do ator. Por exemplo, com as atrizes Deborah Kerr ou Shelley Winters. Por ter sido muito influenciado pela cultura europeia, se interessou em filmar na Europa e morou um período na Itália na década de 70. Foi porta-voz da União Americana pelas Liberdades Civis, organização estadunidense fundada para defender os direitos e liberdades garantidos pela Constituição. E apareceu em anúncios sobre AIDS. Em 1985, na ocasião em que o ator e seu amigo Rock Hudson revelou que estava morrendo da doença.
Além de seu inegável talento, Burt Lancaster sempre mostrou ser um pacifista, condenando a guerra do Vietnã e ativista importante em defesa das causas indígenas e das minorias, como, por exemplo, participando em 1963 de uma marcha organizada por Martin Luther King. Verdadeiro humanista. Burt Lancaster projetava uma imagem de uma masculinidade impassível e segura, apesar de possuir uma explícita e profunda sensibilidade. A partir de agora, vamos percorrer algumas das principais performances do ator. A filha da pecadora. Incrível noir, repleto de intrigas, é também um melodrama que emociona. Bela jovem, ao voltar para a casa de sua mãe, dona de um cassino, é atraída por um homem de passado suspeito, ao mesmo tempo que é assediada por um policial, seu ex-namorado. Como personagem-chave, Burt rouba a cena. A produção usou propositadamente cores pesadas que favorecem o clima tenso. E a trilha musical também contribui para o tom dramático. Além de crime e corrupção, o filme apresenta também desejos, sentimentos e seu descontrole. Recomendado. A vida por um fio. Mais um noir eletrizante com toques sutis de terror. Mulher rica, porém doente e solitária, entra em pânico ao receber ligação de uma linha cruzada e ouve uma conversa sobre um plano de assassinato. A situação se complica quando seu marido, envolvido em um golpe, desaparece sem se comunicar. A versão no Brasil foi feliz ao definir seu título, fazendo um trocadilho usando a ideia do fio telefônico, que é por onde se inicia o sofrimento. A dupla central dá um show. Vários flashbacks criam um clima de incertezas, em um bom roteiro que faz o suspense ir crescendo aos poucos, sem parar. Considerado um clássico do gênero, possui um final arrebatador. Imperdível. A um passo da eternidade. Drama de guerra com fundo histórico, porém romântico,
que arrebatou o momento cinematográfico com atuações que são espetáculos à parte. Intrigas entre soldado e capitão do exército estadunidense durante a Segunda Guerra em uma base militar no Havaí agitam um ambiente com disputas, traições e paixões em meio ao eminente ataque japonês a Pearl Harbor. O ator detém uma das cenas mais famosas do cinema: o beijo na praia com Deborah Kerr, em um grande sucesso que reuniu uma gama de estrelas. O diretor Fred Zinnemann consegue manter o bom ritmo até o final. Levou 8 troféus do Oscar, incluindo o de melhor filme, em 13 indicações. Uma delas a primeira para Burt Lancaster. Clássico maiúsculo, obrigatório. Vera Cruz. Faroeste clássico que, com um elenco muito especial, mostra a transição do velho ator que passa o bastão para o astro da nova geração. No século XIX, contratados para escoltar uma condessa até Veracruz, no México, 2 americanos se envolvem numa revolução contra o imperador. Além disso, eles mesmos acabam entrando em conflito. Uma bela produção com muito estilo. Fotografia magnífica sobre as locações mexicanas. Burt está impagável como o tipo malandro e cruel. Além do bom roteiro, o filme é divertido e traz reviravoltas empolgantes. Daqueles filmes que não podem faltar na sua coleção. A Rosa Tatuada. Competente adaptação da peça de Tennessee Williams, que explora com muita qualidade os lados cômicos e dramáticos da história. Uma viúva descobre que o marido morto era envolvido em contrabando. Desiludida, tem dificuldades para se apaixonar novamente quando surge um desajeitado caminhoneiro em sua vida e para lidar com o simbolismo de uma rosa tatuada no peito. Belíssima produção com um elenco encantador e um forte e envolvente roteiro com emoções que nos levam a rir e chorar. Premiado com 3 troféus do Oscar, que incluem o de melhor atriz para a protagonista Anna Magnani, recebeu 8 indicações. Alusão necessária a Burt Lancaster, que está apaixonante por sua excelente performance. Hilário e bem diferente da sua imagem costumeira. Fortemente consegue dar um tom afetuoso e tímido ao seu personagem. A embriaguez do sucesso. Com um enredo dramático e complexo, se tornou uma marca dessa geração do cinema. Quase um noir, bem adaptado para a época, já em um período pós grandes clássicos. O famoso colunista de jornal se intromete no noivado da irmã, usando para isso seu sórdido assessor de imprensa. Além da excelente trilha sonora,
É polêmico, aborda a corrupção e a ganância de uma maneira escancarada. Burt e seu partner, o ator Tony Curtis, vivem grandes personagens e seriam merecedores de uma indicação ao prêmio da Academia. É uma pérola do cinema. Entre Deus e o Pecado. Obra-prima indispensável e um dramático tema atual até hoje. Uma crítica complexa sobre a exploração da fé e de uma crença. É a saga de um caixeiro viajante que se torna um pastor religioso bem-sucedido, que quando reencontra um antigo amor, seus negócios se complicam. Baseado no romance homônimo de 1926, do dramaturgo Sinclair Lewis. É uma caprichada produção com um excelente roteiro e excitante trilha sonora. Finalmente foi feita a justiça e Burt Lancaster recebeu seu merecido Oscar. O filme ainda venceu nas categorias de melhor atriz coadjuvante e roteiro, com indicações para melhor filme e trilha sonora. Por sua brilhante atuação, o ator também foi premiado com o Globo de Ouro de melhor ator dramático. O Homem de Alcatraz. Inspirado em fatos reais, é um sensível drama com elementos que trazem em uma narrativa impecável, agonia e ao mesmo tempo uma história espetacular. Assassino condenado cumpre pena a vida toda. Lá passa a se dedicar a cuidar dos pássaros e acaba sendo reconhecido mundialmente como um estudioso. Surpreendente, é um dos melhores trabalhos do criativo e talentoso diretor John Frankenheimer, mesmo contendo uma certa polêmica no que se refere às condições dos detentos, nos leva a uma tênue lição de vida sobre a harmonia com os animais. Possui grande elenco, um roteiro que prende a atenção e uma bem definida fotografia em preto e branco consagrada com uma indicação ao Oscar. Burt também foi reconhecido com mais uma indicação como melhor ator. Violência e Paixão. Obra grandiosa, é um drama do consagrado diretor italiano Luchino Visconti, que volta sua atenção para o conflito entre gerações e a solidão. Em Roma, o americano, um solitário professor aposentado, aluga parte de sua mansão para uma marquesa, seu amante, a filha e o namorado, mudando drasticamente sua monótona rotina. Como já era de se esperar, Burt Lancaster dá um show em cena, convincente e emocionante, dá vida a um personagem triste de olhar melancólico. O filme mostra uma exuberante fotografia, figurinos e cenários riquíssimos,
direção impecável e um final arrebatador. Famoso por protagonizar uma das cenas mais lembradas do cinema, seu desempenho mostrava a paixão que tinha pela atuação. Também se destacou como produtor. Em 1948, formou com seu agente, Harold Hecht, a produtora Norma Productions, uma homenagem à sua esposa. A partir de 1950, o produtor e roteirista James Hill passou a integrar a sociedade, mudando o nome da produtora para Hecht Hill Lancaster. Alcançaram vários sucessos. Trabalhou como diretor em 2 filmes: Homem até o Fim, 1955, e O Homem da Meia-Noite, 1974. Neste, recebeu a colaboração de Roland Keaby, com quem dividiu o comando. Burt usou a importante influência de sua juventude em Trapézio, 1956, com Tony Curtis e Gina Lollobrigida, uma aventura circense romântica onde recorda suas experiências daquele tempo. You remember when I sold Gina Lollobrigida away? You remember that? Yes, well, why don't we just get on with the film, please? Teve uma fase com importantes diretores europeus em que acumulou uma série de papéis em filmes de valiosa conotação artística. Luchino Visconti, em O Leopardo, 1963, e Violência e Paixão, 1974. Bernardo Bertolucci, no filme 1978. Louis Malle, em Atlantic City, 1980, e Liliana Cavani, em A Pele, 1981, com Marcello Mastroianni. Premiado com o Oscar de melhor ator por Entre Deus e o Pecado, 1960. And the winner is Burt Lancaster. Recebeu ainda mais 3 indicações: A um Passo da Eternidade, 1953, O Homem de Alcatraz, 1962 e Atlantic City, 1980. Na TV, marcou presença na série Moisés, em 1974, uma coprodução italiana e britânica. Na produção Vitória em Entebbe, 1976, na minissérie O Voo da Águia, 1987, e muitas outras. Aos 77 anos, sofreu um derrame que deixou sérias sequelas. Desde então, foi impedido de dar continuidade às suas atividades como ator. Em 1990. Seus papéis mais importantes foram sempre grandes desafios,
em personagens de personalidade forte, principalmente românticos. Burt Lancaster faleceu por complicações de um ataque do coração. Já havia sofrido 2 antes. Estava junto com a família na sua casa em Los Angeles. Faltavam apenas 2 semanas para o ator completar 81 anos. Foi uma maravilhosa carreira de 45 anos. Apesar de seu início tardio nas telas.